Graça e paz a todos. Estava refletindo aqui nessa mensagem em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, onde será contado aquele episódio que Jesus anda sobre as águas, depois faz com que Pedro também andasse sobre as águas daquele mar. E eu quero compartilhar as lições que Deus ministra no meu coração por meio desse devocional. Acompanhe a leitura então a partir do versículo 22 para a nossa meditação, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus ministra ao meu coração uma lição muito profunda sobre confiança. É a palavra-chave para este nosso devocional: confiança. E hoje eu estava refletindo em uma ilustração, cheguei até a produzir um outro conteúdo dizendo que a confiança em Deus, ela precisa ser exercitada. Provavelmente você já deve ter praticado algum exercício, alguma atividade física, ou na academia, ou fazendo atividades funcionais na sua casa. A questão é que toda atividade física, ela costuma ser bastante desgastante no início, né? Principalmente para os sedentários, uma pessoa que há muito tempo não pratica uma atividade física, tudo é muito pesado no começo. Mas, com o passar do tempo, aqueles músculos todos endurecidos, flácidos, eles vão ganhando força e aquele exercício, aquela atividade, aquele movimento que era pesado no começo, passa a não ser tão pesado conforme o tempo vai passando. E logo, logo você vai adquirindo condicionamento. Pois bem, assim é a confiança em Deus. Confiar em Deus exige prática, exige exercício. E aqui está um episódio que Jesus ele permite que Pedro confiasse nele a ponto de fazer algo que contraria as leis naturais da física. Mas primeiro nós precisamos entender o seguinte: a primeira lição é que Cristo não nos chama a confiar nele do nada. Cristo não nos chama a confiar sem nos dar uma amostra do que ele pode fazer. Quer dizer, antes que confiemos nele, o próprio Deus providencia maneiras, formas do nosso coração crer. E quando Pedro ele foi chamado para andar sobre as águas, o próprio Cristo já estava fora do barco andando sobre as águas, demonstrando seu poder, demonstrando que ele era dono da natureza, senhor da natureza, e demonstrando para Pedro que, embora aquilo fosse impossível, humanamente falando, ele estava fazendo. Então, o impossível não seria um problema. Então, toda essa demonstração de poder,
criava a fé necessária para Pedro confiar. Então essa é a primeira lição. Antes de Deus pedir para você confiar, Ele vai demonstrar que Ele é poderoso para honrar a sua confiança nele. Antes de você dar o primeiro passo de fé, Deus já terá dado todas as razões suficientes para você acreditar que a tua confiança nele não é em vão. Então, como nós lemos aí no versículo 27, Jesus ele acalenta o coração dos discípulos, porque eles estavam pensando que ele era um fantasma. E Jesus diz no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque é do interesse de Cristo que você saiba quem Ele é. É do interesse de Cristo que você saiba que é Ele quem está operando. Que aquilo que está te deixando atordoado, com medo, é necessário que você saiba que tem a mão de Deus, que tem a presença de Deus, que tem o agir de Deus. Talvez você esteja deparando com uma situação que esteja deixando você apavorado, mas no meio dessa situação, Cristo está dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. No versículo 28, Pedro responde, Senhor, se és tu, então manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aqui Pedro ele está fazendo um pedido ousado. Eu costumo dizer que Deus ele ama pedidos ousados. O que Pedro está fazendo aqui não é aquilo que o Senhor nos aconselha a não fazer, que é tentar o Senhor teu Deus. Não. Pedro vê que Cristo está andando sobre as águas e agora ele quer uma prova. Ele está fazendo um pedido ousado porque ele também quer provar do sobrenatural. E olha só, se fosse algo que Cristo não aprovasse, ou algo contrário à vontade de Deus, certamente Cristo diria, não, de forma nenhuma, eu não vou permitir que você faça. Isso é isso é exclusividade minha. Mas uma coisa eu aprendo sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de coisas impossíveis, mas não é para que apenas assistamos, não é apenas para a gente ficar apenas na condição de espectadores. Nosso Deus é tão maravilhoso que além de operar coisas sobrenaturais, Ele nos chama a viver também coisas sobrenaturais. Ele permite que vivamos coisas sobrenaturais. Ele, sendo todo-poderoso, Ele podia nos colocar na plateia apenas para assistir o que Ele faz. Mas na sua graça, Ele nos chama para entrar nessa atmosfera de coisas sobrenaturais. E é por isso que Ele não impediu, Ele não repeliu o desejo de Pedro. Mas Ele disse, venha. Versículo 29 diz, vem Pedro. Você quer andar sobre as águas? Quer experimentar o sobrenatural? Então, venha. E o versículo continua dizendo, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E ali, Pedro estava andando sobre as águas. O versículo é curto, são poucas as palavras, mas esta é uma narrativa que precisamos mergulhar, precisamos enxergar, precisamos ver a cena para entender a grandeza desse momento sublime que Pedro está vivendo. Pedro estava andando sobre as águas, contrariando a lógica, contrariando a física, contrariando a racionalidade. Ele estava andando sobre as águas. E, como eu disse no começo, confiança é um exercício. Geralmente a gente não tem um nível de confiança tão avançado quanto o nível de confiança que Pedro demonstrou nessa narrativa. Jesus disse, venha, e Pedro foi. Na verdade, o próprio Pedro já havia demonstrado o interesse de andar sobre as águas e colocou essa confiança em prática. Mas não é sempre assim que acontece. Às vezes a gente demora muito tempo para dar o primeiro passo para fora do barco. Mas quer saber, meu irmão? Tudo bem. O importante é que você comece a exercitar a sua confiança em Deus em algum momento na sua vida, ainda que seja em passos curtos. Talvez você não tenha o nível de confiança que Pedro teve para andar sobre as águas e contrariar toda a lógica, toda a racionalidade, todas as leis da física.
mas você precisa exercitar a sua confiança em Deus, ainda que em pequenas coisas. Talvez você não tenha confiança o bastante para cumprir uma ordem radical como aquela que Deus deu a Abraão, dizendo: sai da sua terra. Isso demandou uma confiança muito grande, porque Abraão, ao abandonar a sua terra, ao sair de sua parentela, ele abandonou sua história, suas posses, a sua vida já estabilizada, para partir rumo ao desconhecido. Talvez você não tenha confiança nesse nível, mas uma coisa é certa: Deus quer exercitar, ou Deus quer que você exercite a sua confiança. E assim como na academia, que é a nossa ilustração, que é a nossa metáfora, a gente não começa pegando as cargas mais elevadas. O que eu quero dizer é que você precisa começar. E Pedro, ele deu de imediato o primeiro passo para fora do barco. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas o estágio que Deus quer que você atinja é esse. É que você saiba que com Jesus as águas são tão seguras quanto dentro do barco. O chão de Pedro passou a ser a palavra de Cristo que disse: vem. É preciso nós entendermos que quando Jesus diz vem, então o vem produz o chão para nós pisarmos. A segurança está no vem de Cristo. Se Cristo disser pode ir, isso quer dizer que você pode ir. O versículo 30 vai dizendo que o vento forte soprou. Este é um momento em que o reviravolta acontece, porque de um lado tinha a palavra de Cristo dizendo: vem, Pedro. E Pedro, por um momento, ele andou sobre as águas, como quem anda sobre o chão firme. Mas acontece que o vento soprou. A palavra de Cristo não excluiu a existência dos ventos. A questão é que Pedro, por causa da força do vento, ele deixou de lado a palavra que o disse vem e começou a atentar para este vento que estava soprando contra ele. E o vento desestabilizou Pedro. E agora aquele que estava confiante andando sobre as águas, ele está afundando. Ele começou a se debater. Sabe, meus irmãos, às vezes o ciclo de tranquilidade, o estágio de tranquilidade na nossa vida, ele é rompido por um vento forte que sopra. É o vento da enfermidade, é o vento do desemprego, é o vento de uma crise familiar, de uma crise conjugal, ministerial. O vento pode soprar de diversas maneiras. E a questão é que esse vento, às vezes, ele vem com tanta força que nós tiramos a nossa atenção da palavra, do vem de Cristo, e começamos a prestar atenção na força contrária que este vento exerce sobre nós. Qualquer coisa que não seja palavra nos faz afundar. Jesus, ele ensinou que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é assemelhado ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Quando Jesus ele propôs esta ilustração, essa parábola, ele estava falando da firmeza que o indivíduo que confia na palavra possui ante as adversidades, ante as provações. Qualquer coisa que tira a nossa atenção da palavra vai nos afundar. E Pedro, por um instante, ele perdeu o foco da palavra e começou a focar no vento. E conforme ele focou no vento, veio o medo. E o medo o jogou para o fundo. Mas, felizmente, Pedro ele fez algo que todo bom crente, todo bom cristão deveria saber fazer. Pedro ele começou a clamar ao Senhor. E a oração de Pedro, que se resume em 2 palavras, fez com que a mão do Senhor se estendesse em direção a ele para livrá-lo. É interessante que o título, em muitas traduções, é diferente do que está aqui. Aqui está escrito: Jesus anda por cima do mar. Algumas dizem que
Pedro anda sobre o mar. O que eu quero dizer aqui é que o protagonista da história não é Pedro. Porque Pedro, desde o início, ele só saiu do barco porque Jesus permitiu que ele saísse. Ele só esteve sobre as águas por alguns momentos porque Jesus o sustentou sobre as águas. Mas quando Pedro afundou, Jesus ainda estava sobre as águas. É maravilhoso dizer que Pedro andou sobre as águas, mas o Pedro que andou sobre as águas, este mesmo Pedro afundou. Porque nós, meus irmãos, afundamos, nós pecamos, nós somos imperfeitos. Hoje a gente faz tudo certo, amanhã a gente não faz tão certo assim. Hoje a gente está por cima, amanhã a gente está por baixo. Hoje a gente está conquistando, amanhã a gente está sofrendo perdas, derrotas. Hoje a gente está celebrando, amanhã a gente está lamentando. A nossa vida é uma montanha russa. Infelizmente a gente não consegue ter 100% de constância nas coisas. Mas na nossa inconstância, nós temos um Deus constante. Na nossa fraqueza, nós temos um Deus que permanece forte. Na nossa infidelidade, nós temos um Deus que permanece fiel. E mesmo que nós afundemos no mar bravio da vida, nós temos um Deus que não afunda jamais. E no momento que nós afundamos, a gente pode repetir a oração de Pedro, gritar, clamar, dizer: Senhor, salva-me. E aqui aconteceu um milagre. Talvez você diga assim, o milagre desta narrativa é o fato de Pedro andar sobre as águas. Eu vou te mostrar um milagre maior. O milagre maior não é Pedro andar sobre as águas. O milagre maior é Pedro ter uma mão estendida para ele quando ele não estava mais andando sobre as águas. Este é o milagre. O milagre que nós temos é saber que se a gente perder tudo, uma mão se estenderá em nossa direção para nos trazer à tona novamente. Então, este é o devocional que eu quero compartilhar com os irmãos, mas finalizando, quero voltar à nossa palavra confiança. Aprenda a confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar na mão que se estende para você, não em você mesmo. Não confie na sua capacidade de andar sobre as águas, porque você não a tem. Quem te faz andar sobre as águas é Ele. E se você afundar, quem te salva é Ele. Portanto, sua confiança deve ser exercitada. Se a tempestade, se o vento está soprando contra você, este é um bom momento para que você aprenda a confiar na mão que não vai deixar você afogar. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra fique em seu coração.